Países da União Europeia aprovaram hoje, em Bruxelas, o acordo de livre comércio com o Mercosul, o maior do gênero no mundo, que vai reunir um mercado estimado de 722 milhões de consumidores. Representantes dos Estados-membros deram sinal verde para a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, assinar o tratado na próxima semana no Paraguai. Os votos dos embaixadores do Conselho da União Europeia foram confirmados por escrito pelos governos de 27 países do bloco. Segundo relatos colhidos pela imprensa europeia, com diplomatas, França, Polônia, Hungria, Irlanda e Áustria votaram contra. Já a Bélgica se absteve nessa votação. Tarifas de importação sobre 91% das mercadorias comercializadas entre os dois blocos vão ser eliminadas. De acordo com as estimativas europeias, as exportações para o Mercosul poderão aumentar até 39% e garantir 440 mil postos de trabalho no continente. E esse acordo, gente, começou a ser negociado em 1999 e ganhou atenção, no entanto, no fim do ano de 2024. Nos últimos meses, o tratado ganhou mais peso geopolítico, devido às tarifas de Donald Trump. E a aprovação ocorre, portanto, dias depois da intervenção americana na Venezuela e de ameaças à Groenlândia, território autônomo ali que faz parte do Reino da Dinamarca e, portanto, da União Europeia. Só a parte comercial do acordo, ela está sendo finalizada neste momento, Outros aspectos de caráter político dependem, portanto, da aprovação nos parlamentos dos 27 países membros. E isso pode levar anos ou mesmo não ocorrer. Após a aprovação provisória, o tratado agora entra em uma fase decisiva até que possa, de fato, portanto, começar a valer. Para o Brasil, esse acordo representa, portanto, possibilidades de ampliar as exportações para a União Europeia. O desafio, no entanto, é conciliar interesses geopolíticos, proteção ambiental e forte pressão interna de produtores rurais. Nós separamos alguns dados sobre as exportações brasileiras para a gente contextualizar esse assunto para você. Exportações brasileiras de produtos agropecuários. Vamos conferir os principais compradores, primeiramente, ali desses produtos brasileiros. Olha só, a China aparece ali em primeiro lugar, somando 55,3 bilhões de dólares anualmente, São aí um total de compras anual. Em segundo lugar, aparece ali a União Europeia, com 25,2 bilhões de dólares. E, por último, em terceiro lugar, nós separamos as três principais nações compradoras. Por último, os Estados Unidos, com 11,4 bilhões de dólares, de acordo com dados do próprio Ministério da Agricultura e Pecuária aqui do Brasil. Aí a gente separou ali para você entender, a gente sempre fala, que o Brasil vende muito café para fora. Pois é, quem são os maiores compradores de café verde aqui do nosso país? Em primeiro lugar, aparece ali exatamente a União Europeia, comprando 7,19 bilhões de dólares, por ano. Em segundo lugar, está os Estados Unidos, 1,91 bilhão de dólares. Em terceiro lugar está o Japão, 1,03 bilhão de dólares. Em quarto lugar, Turquia, 589,7 milhões de dólares, Então tá aí esses dados do café verde que a gente sempre fala por aqui, e também da soja em grãos, que agora a gente coloca para você esses dados. No caso da soja em grãos, a gente pegou uma medida ali em toneladas. Em primeiro lugar, portanto, quem mais compra soja em grãos do Brasil é a China, 85,4 toneladas em média. Em segundo lugar está ali também a União Europeia, com 6,2 toneladas. A Tailândia em terceiro lugar, com 3,4 milhões de toneladas. A Turquia, quarto lugar, 1,8 milhões de toneladas. Em quinto lugar, o Paquistão, 1,5
milhão de toneladas, portanto, também de acordo com dados do Ministério da Agricultura brasileiro. Embora, gente, essa assinatura que a gente está falando desse acordo aqui hoje ocorra no Paraguai, né, esse pacto não vai entrar imediatamente em vigor. Isso porque, do lado europeu, ainda é necessário o aval do parlamento, que deve pronunciar-se em um prazo de várias semanas, né? Não tem um prazo estimado ainda. E este resultado se apresenta incerto, portanto, já que cerca de 150 eurodeputados, de um total de 720, ameaçam recorrer à justiça para impedir a aplicação desse acordo. O presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, o Ricardo Santin, ele hoje se pronunciou sobre esse acordo. E, segundo ele, a notícia é motivo de muita comemoração. Em um mundo onde a geopolítica está tão conturbada, com pressões de todos os lados, a notícia da formalização pela comunidade europeia do aceite do acordo do Mercosul é uma notícia muito auspiciosa e a gente precisa celebrar. Vamos criar uma comunidade, um bloco de comércio de mais de 700 milhões de consumidores, que tem uma complementariedade natural, que nasceu lá atrás, através das imigrações que vieram da Europa, que chegaram no Brasil e nas Américas para ajudar o desenvolvimento do nosso continente. E agora nós voltamos em trocas que são trocas que complementam a indústria europeia. Por isso, a gente vê junto com o Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, o bloco também é beneficiado, mas também é muito beneficiado a Europa. Apesar de algumas reclamações de alguns setores, um acordo dessa envergadura precisa ser celebrado porque ele é um acordo que olha o futuro de parceria, de complementariedade e que nas nossas proteínas vamos ter um bom desenvolvimento, com 180 mil toneladas de carne de frango, 25 mil toneladas de carne suíno, 3 mil toneladas de ovos processados. São volumes que serão implementados ao longo de 6 anos, mas sim, são volumes que ajudam o desenvolvimento da indústria e complementam a segurança alimentar europeia. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, também celebrou este acordo pelas redes sociais e ele afirmou que a medida significa oportunidade para os produtores brasileiros. Vamos ver, portanto, o que postou aí em uma rede social, né? Ele disse ali que foi a abertura entre as nações que elevou a civilização, ampliou a prosperidade e reduziu conflitos ao longo da história. No mundo tentado pelo unilateralismo e pelo protecionismo, devemos redobrar a aposta na cooperação internacional. Por isso, em nome da Câmara dos Deputados, celebro o acordo entre o Mercosul e a União Europeia como um passo importante para um mundo mais unido, próspero e justo. O acordo trará também oportunidades significativas para nossos produtores, gerará empregos, né? Atrairá investimentos e fortalecerá a nossa inserção na economia local. Se pronunciou, portanto, o presidente da Câmara, Hugo Motta. Já o presidente Lula, ele também comemorou hoje o anúncio da medida e ele também se pronunciou por meio de uma rede social. Olha só o que disse, portanto, o presidente Lula. Dia histórico para o multilateralismo. Após 25 anos de negociação, foi aprovado o acordo entre Mercosul e União Europeia, um dos maiores tratados de livre comércio do mundo. A decisão, chancelada pelo lado europeu, une dois blocos que juntos somam 718 milhões de pessoas e um PIB de 22,4 trilhões de dólares. Em um cenário internacional de crescente protecionismo e unilateralismo, o acordo é uma sinalização em favor do comércio internacional como fator para o crescimento econômico com benefícios para os dois lados. O texto amplia alternativas para exportações brasileiras e investimentos produtivos europeus e simplifica também regras comerciais para os dois lados. Uma vitória do diálogo, da negociação e da aposta na cooperação e também na integração entre os países e blocos, afirmou, portanto, o presidente Lula em uma rede social. Agora, opositores, gente, ainda tentam vetar esse acordo, né, liderados pela França, que é o maior produtor
agrícola da União Europeia. Países contrários ao texto acertado com o Mercosul afirmam que o pacto vai aumentar as importações de produtos alimentares baratos, incluindo carne bovina, aves e também o açúcar, prejudicando aí produtores nacionais. Os agricultores, inclusive, iniciaram protestos em toda a União Europeia, bloqueando estradas francesas. Agricultores europeus mobilizados há meses na tentativa de barrar a conclusão do acordo entre União Europeia e Mercosul realizaram protestos nesta sexta-feira em vários países. As manifestações se multiplicaram pouco depois da aprovação mais cedo do pacto entre os blocos, negociado há mais de 25 anos e que criaria a maior zona de livre comércio do mundo, com mais de 700 milhões de consumidores. Do lado belga da fronteira com a França, parte da rede de autoestradas foi bloqueada ainda de madrugada, em uma tentativa de fazer suas vozes serem ouvidas. Eles nos fizeram investir, nós investimos. Fazemos tudo o que nos pedem para podermos produzir corretamente. E ainda assim vão importar coisas que não atendem aos mesmos padrões que os nossos. É realmente absurdo. Em Estrasburgo, na França, a cena era a mesma, com agricultores apoiados por colegas alemães, usando tratores para bloquear uma ponte sobre o rio Reno. As ruas de Varsóvia, capital polonesa, também foram tomadas por cerca de 1.000 agricultores insatisfeitos com a aprovação do acordo. Até agora fomos o depósito de lixo da Europa. Agora seremos o depósito de lixo do mundo. Receberemos alimentos do Mercosul ou da Ucrânia, que são sem dúvidas de qualidade muito inferior, produzidos com pesticidas que foram proibidos na União Europeia há muitos anos. Já em Milão, o protesto se concentrou na Piazza Duca d'Aosta, com tratores e bandeiras italianas como parte do ato. A Itália, que em dezembro havia se alinhado à oposição liderada pela França e conseguido então bloquear o acordo, mudou de posição nesta semana. Parece-me que o equilíbrio que foi alcançado é sustentável e espero que o acordo traga benefícios em muitas áreas, como acredito que acontecerá e idealmente para todos. Nos últimos meses, a Comissão Europeia elaborou uma série de cláusulas e fez diversas concessões para tentar conter a insatisfação de agricultores e pecuaristas. Entre as medidas estão garantias para os setores de carne, aves, arroz, mel, ovos e etanol, limitando as cotas de produtos latino-americanos isentos de tarifas e prevendo intervenções em caso de desestabilização do mercado. O braço executivo do bloco também anunciou que abrirá uma investigação se o preço de um produto do Mercosul for pelo menos 8% inferior ao da mesma mercadoria na União Europeia e se o volume de importações aumentar mais 8%. A comissão ainda se comprometeu a legislar sobre resíduos de pesticidas nas importações, um ponto que os agricultores denunciam como indício de concorrência desleal, além de ter proibido totalmente nesta semana mais 3 substâncias, sobretudo em cítricos, mangas e mamões. Bom, o Conselho da União Europeia é aquele órgão responsável por aprovar acordos do bloco com outros países, né? Junto aí com o Parlamento Europeu. Outra instância é o Conselho Europeu, que discute temas de fundo da União Europeia em reuniões trimestrais. Bom, para entender mais um pouco sobre este tema, sobre a importância desse acordo, nós vamos conversar agora com o especialista em relações internacionais, José Luiz Niemeyer, a quem eu dou as boas-vindas. José Luiz, muito obrigada por atender nosso chamado mais uma vez e estar conosco aqui no Tempo News. Eu já começo te perguntando qual que é a real importância aí desse acordo da União Europeia com o Mercosul no cenário do comércio internacional hoje. Boa noite para você. Boa noite, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Um abraço ao assinante do Tempo, a você, a equipe que me trata com tanta galhardia. Eu estou aqui com um resumo do acordo em mãos, já estou analisando esse acordo há algum tempo. Ele é um acordo que vem sendo negociado desde 1999, como você falou, e ele vem num momento onde o mundo ficou menor. E o mundo ficou menor principalmente em função de 3 potências centrais: Estados Unidos, sob o governo Trump, Rússia, sob o governo Putin, e a China, sob o governo Xi, que são países que querem dominar os seus espaços vitais. Os Estados Unidos quer dominar o seu espaço vital, que está isso, inclusive, documentado na nova doutrina de segurança nacional, que saiu agora em 5 de dezembro de 2025. A Rússia, nem preciso dizer, ela invadiu um país há 4 anos e tem projeção de poder com relação a outros países do leste europeu. E a China
ela domina toda a região do Mar do Sul da China, inclusive tem relações cada vez mais complicadas com o Japão. Então esses 3 centros de poder fizeram diminuir o mundo. Este acordo de associação, como diz aqui, Mercosul-União Europeia, ele faz o mundo ficar, entre aspas, maior de novo. Por quê? Porque 2 regiões muito importantes do ponto de vista econômico e comercial, América do Sul, principalmente o Mercosul, que são os 4 países que formam, a Venezuela hoje não faz parte do Mercosul, e a União Europeia, vão criar um acordo que vai permitir não apenas comércio entre estas regiões, mas também mais investimento e mais projeção de cooperação econômica entre estes países, que são, considerando os países da União Europeia e os países do Mercosul, chega a quase 40 países, mas outros países vão se beneficiar. Vou explicar isso num exemplo típico. O Brasil vai começar a exportar mais açúcar para a União Europeia, que não tem a quantidade e o preço que nós temos, né? A escala que nós temos de produção. Inclusive, Minas Gerais é uma grande exportadora, produtora e exportadora de açúcar. Esse açúcar vai chegar na indústria europeia de alimentos. Esta indústria europeia de alimentos vai ter um açúcar mais barato e com mais oferta. Vai repassar isso para os produtos industriais de alimentação que vão ser exportados para a China, para a Rússia, quer dizer, outros consumidores vão ganhar com isso. Além disso, países como a China, a Rússia, a Índia vão poder investir se utilizando deste açúcar mais barato em oferta muito maior que vai ser ofertado pelo Brasil. Rússia, Índia, outros países fora da União Europeia vão se aproveitar desta cadeia que vai envolver, por exemplo, a exportação do açúcar brasileiro. Então todos ganham, inclusive no sistema internacional, porque, como eu comecei a dizer aqui, o sistema internacional fica menos contraído, como está em função das ações políticas e estratégicas de Rússia, China e Estados Unidos, e o mundo novamente vai ter uma possibilidade de se abrir. Olá, José, boa noite. Para que esse acordo ele entre em vigor, os termos comecem a ser usados pelos países, a gente ainda tem a etapa de aprovação pelos parlamentos, né? Mas existe uma diferença aqui no Mercosul da União Europeia, que é aqui cada país precisa fazer essa aprovação de forma individual no parlamento. Então, o Brasil faz no parlamento brasileiro, a Argentina faz no parlamento argentino, mas isso não acontece na União Europeia, que tem o parlamento europeu e pode fazer essa aprovação em uma forma de bloco, certo? Mas existe também uma divergência ainda no avanço desse acordo, na aprovação ali na União Europeia, como é o caso, por exemplo, da França. Então, a gente não tem um consenso. Essa aprovação em termos de bloco pelo Parlamento Europeu, com essa divergência ainda apontada, pode significar alguma coisa? Essa divergência pode ter algum impacto na entrada em vigor desse acordo? Olha, é muito boa a sua pergunta, para deixar claro para o assinante do Tempo que o Mercosul não chegou ao nível de união. O Mercosul é uma união aduaneira imperfeita. Está na segunda fase do processo de integração regional típico. A União Europeia já é uma união, como é da única, parlamento único. A única coisa que falta para a União Europeia é forças armadas únicas, que é algo que está em processo também em função do distanciamento dos Estados Unidos, dos parceiros europeus. Aliás, desde a Segunda Guerra, até uma força armada europeia, os europeus estão pensando em formar, já está em processo, vai ser a última fase da União. Como eles são, então, processos de integração diferentes, nas 4 fases típicas de um processo de integração, aqui basta o Congresso brasileiro aprovar para funcionar para o Brasil dentro do Mercosul, assim como com o Congresso argentino, uruguaio e paraguaio. Lá não, lá tem que ser pelo Parlamento Europeu. Os deputados franceses, poloneses, daqueles países que são críticos do acordo, os deputados europeus que representam esses países no Parlamento Europeu, vão tentar criticar e impedir a assinatura, mas pela quantidade de países que aprovam o acordo e pela quantidade de população envolvida de todos os países que aprovam, me parece que a pressão política será muito grande e deve chegar a bom termo no Parlamento Europeu também.
Agora, José Luiz, você acredita que o fator geopolítico, de fato, ele foi decisivo para a assinatura, para que isso acontecesse, de fato? Eu digo aí, de que forma essas tarifas dos Estados Unidos e também essas tensões recentes influenciaram aí nessa decisão europeia? Olha, os europeus estão sendo condizentes com o que acreditam. Livre comércio, um liberal capitalismo, é isso que está por trás do acordo. Quem quer livre comércio, quer a livre iniciativa funcionando, quer as populações, tanto do Mercosul como da União Europeia, os consumidores recebendo os benefícios, quer obras mais baratas, quer mais investimento direto em países do Mercosul, ou mesmo investimento direto em países da União Europeia, quem quer mais cooperação econômica, acredita no acordo e assina. Agora, quem quer reserva de mercado, nacionalismo, protecionismo, quem quer manter a sua estrutura de comércio a partir do uso da força, como fizeram os Estados Unidos da América na última ação na Venezuela, querem manter um domínio sobre o mercado de petróleo, se utilizando da força para isso. Quem quer esse tipo de ação de política externa ou de política de defesa está indo contra o sistema internacional, contra a humanidade, nós podemos dizer, que é o mesmo caso da Rússia quando invade um país soberano e independente e há quase 4 anos está em guerra e vai anexar 30% desse território a partir do uso da força, né? E também a China, que se utiliza da força quando é necessário para manter suas reservas de fornecimento de tecnologia, como é o caso dos países que orbitam a China. Então, esses 3 países estão fora da lógica multilateral. Inclusive, até a China, se for comparar hoje aos Estados Unidos e à Rússia, tem até um papel menos agressivo. Mas mesmo a China, se precisar, se utilizará da força, sim, nós sabemos disso, por exemplo, com relação a Taiwan, que é uma grande fornecedora de tecnologia, né? Então, esse sistema internacional precisa que haja uma distensão, um processo de distensão do sistema. Como é que você distende o sistema? A partir de acordos como esse do Mercosul e da União Europeia. Agora a gente tem uma informação de que a União Europeia é o segundo maior parceiro comercial do Brasil, atrás apenas da China, e que em 2024 a corrente do comércio bilateral alcançou 100 bilhões de dólares. A gente já consegue ter uma estimativa de impacto desse acordo entre Brasil especificamente e União Europeia? Olha, eu não tenho número para isso. Isso vai ter que ser pesquisado, calculado, porque o aumento será grande. Agora, vai demorar. Os processos de exportação, os produtos estão prontos para ser exportados, principalmente do agronegócio, imagino. Mas isso vai demorar alguns meses para você poder ter não só o processo logístico de exportação, que leva algum tempo, como também para os acordos serem chancelados pelo Congresso, no caso do Congresso do Brasil, para que a gente possa exportar mais produtos e que a gente possa importar produtos da União Europeia. Por isso vai ser fundamental para a economia europeia. Eles vão exportar produtos de alto valor agregado, vão exportar serviços, vão exportar os serviços, por exemplo, da área de infraestrutura. Na hora que o Brasil for construir uma grande obra de infraestrutura, é muito mais fácil agora receber o que a gente chama de compras governamentais. Eles vão poder participar desses processos de licitação, as grandes construtoras, indústrias europeias. Isso vai ser muito interessante também para o consumidor brasileiro, para baixar o preço dessas obras e para você fazer políticas públicas com maior eficiência. Agora, José Luiz, nós mostramos agora há pouco ali manifestações, né, de agricultores europeus. Até que ponto essa pressão, esse tipo de pressão, né, nesse processo pode barrar o tratado no Parlamento Europeu? Olha, eles continuarão pressionando, porque o que os governantes têm, alguns governantes têm muito receio, é de um êxodo rural, os produtores deixarem de produzir e irem para as grandes cidades europeias. Mas não é assim. Os produtores têm subsídio, eles vão ter garantias, na hora que houver uma desestabilização no acordo, eles terão garantias específicas, eles podem começar a produzir. Vou dar um exemplo aqui: o produtor de soja francês vai deixar de produzir soja e vai produzir um outro produto que tenha mais mercado, tanto na França como na União Europeia. Pode começar a produzir mais vinhos, por exemplo, que os europeus são grandes produtores, mas mesmo com relação a vinhos,
mesmo com relação a vinhos. Por mais que eu acho que o vinho francês vai chegar mais barato aqui, o português também, né? O italiano também, mas mesmo vinhos, o Brasil tem hoje produção de vinho muito competente e que não é subsidiada. Toda a produção agrícola europeia é subsidiada. Aqui não tem subsídio. Se o agricultor pede um empréstimo e não consegue produzir, ele tem que entregar a fazenda. Lá não, lá é subsidiado. Lá o agricultor francês, suíço, italiano, português, espanhol tem subsídio para produzir os seus respectivos produtos. Então isso é muito injusto para com o produtor brasileiro, o produtor argentino, uruguaio e paraguaio. Então estava na hora de assinar o acordo. Ele é um acordo de livre comércio, é um acordo que vai premiar quem produz com eficiência, com escala, com qualidade. Agora, José, no início da nossa conversa você falava aí a questão do açúcar, né? Pensando aqui no ponto de vista do Brasil como beneficiado aí desse acordo, né? E dos mineiros também, né? Minas Gerais é uma grande exportadora de açúcar para o mundo todo, né? Sim. Pois é, além do açúcar, quais os outros setores, na sua avaliação, devem ser beneficiados aí a médio e curto prazos? Olha, todos os setores de carnes, bovina, frango, pecuária de corte, as pecuárias no geral, né? Você vai ter também a parte do açúcar, suco de laranja nós vamos poder exportar mais para a União Europeia, o etanol, que é tão importante, o etanol será fundamental. O europeu tem acesso ao etanol para poder ajudar junto com o Brasil a combater a poluição advinda de combustíveis fósseis, né? Você tem arroz, você tem mel, o Brasil é um produtor de mel importante, inclusive produz muito mel ali no Nordeste, é mais fácil a logística, a proximidade do Nordeste com a União Europeia. Isso vai ajudar regiões específicas do Brasil, como por exemplo o Nordeste. Então você tem vários produtos que devem chegar à mesa do europeu, e mais do que à mesa, como eu falei aqui, vão chegar nas indústrias que vão industrializar esses produtos primários brasileiros para produzir um alimento de melhor qualidade e mais barato na sua cadeia produtiva para o consumidor europeu. Pois é, agora a União Europeia, a gente sabe que ela costuma impor algumas exigências ambientais mais rigorosas, né? Você acredita que isso pode se tornar um entrave prático aí para os exportadores do Mercosul? Há muitos anos eles vêm mencionando que nós produzimos soja na Amazônia. Isso é uma bobagem. Nós produzimos soja em regiões aptas para soja. A Amazônia não é uma região apta para soja. Você pode ter em algumas áreas da Amazônia produção de pecuária bovina que tem que ser sempre controlada, porque muitas vezes essa produção é de grileiros, não é de fazendeiros oficiais. Você tem que olhar isso. Mas a maior produção de carne, de frango, de soja, de algodão, de trigo no Brasil é feita por fazendas já estruturadas há muito tempo e que não estão desmatando para produzir. Essa que é a verdade. O Brasil tem um dos códigos florestais que é um dos códigos mais competentes do mundo, né? Um dos mais competentes. Para você produzir na Amazônia, você vai em Rondônia, na parte amazônica de Rondônia, para produzir, você compra uma fazenda de 1.000 hectares, você só pode desmatar 200 hectares, 80% tem que ficar intacto. Isso tem sido respeitado pelo agronegócio brasileiro. E os europeus aos poucos, eles vão saber que essa que é a verdade, e os consumidores europeus vão saber que essa que é a verdade, e o acordo trará benefícios para todos os povos envolvidos. Agora, se aprovado em definitivo, José, em quanto tempo você acredita que esse acordo já pode gerar resultados para o Brasil? Olha, como os produtos já estão preparados para exportação, na hora que assinarem um acordo e começar a entrar na balança comercial brasileira, os valores de exportação e na balança comercial europeia, os valores também das exportações europeias que vão aumentar muito. Por isso que a Alemanha é tão favorável ao acordo, porque a Alemanha tem um processo industrial muito competente que vai fazer com que a Alemanha possa exportar mais motores, peças, equipamentos. A França também, a França é muito forte do ponto de vista industrial. Então esses países vão ganhar muito. Então, assim que o acordo for ratificado por todas as casas legislativas envolvidas, principalmente pelo Parlamento Europeu, que é uma casa pelo nível de integração de União Europeia, de União, né? É uma casa mais sofisticada, muito complexa, todos os países estão ali com seus deputados, aí o acordo começa a funcionar. Imagino que em meses você já tem operações de comércio exterior aumentadas entre as duas regiões. Bom, sendo assinado em definitivo, portanto, você acredita que esse acordo ele pode servir como modelo futuro, inclusive, para novos acordos entre o próprio Mercosul e outros blocos econômicos?
Claro, claro, nós temos que conversar com o Canadá, porque sob o governo Trump questionou muito o NAFTA, que é o acordo de comércio entre México, Estados Unidos e Canadá, então é importante nos aproximarmos do Canadá também, que é um país que pode ter uma pauta de exportação e importação aumentada com o Brasil, Índia, os países dos BRICS, né? A própria Rússia vai se beneficiar desse acordo, porque vão chegar produtos primários mais baratos na União Europeia, que podem ser, por que não? Podem ser ou industrializados, ou a Rússia pode comprar esses produtos aí numa relação de comércio entre Rússia e União Europeia, por exemplo. Então todos vão ganhar e é bom para o sistema internacional e é bom principalmente para os 8 bilhões e 250 milhões de habitantes desse sistema internacional. Esse sistema internacional não é formado só por estados soberanos independentes, até que nos prove ao contrário, né, que são soberanos independentes, mas é formado esse sistema por 8 bilhões e 250 milhões de terráqueos que vão se beneficiar deste acordo, não tenho dúvida. Nós falamos muito da questão dos produtos a serem exportados, né, professor? Mas pegando um pouco para o consumidor, em termos práticos, né, para o consumidor brasileiro, para o consumidor europeu também, né? Que mudanças concretas eles podem esperar no dia a dia depois da assinatura desse acordo? Muito grandes. Na hora que chegar a soja mais barata na União Europeia, o industrial que transforma aquela soja em óleo de soja para distribuir nos supermercados, ele vai ter um óleo de soja mais barato, porque antes ele comprava a soja do agricultor francês, uma soja mais cara e subsidiada. Agora ele vai comprar a soja dos produtores do Mato Grosso do Sul, de Goiás, do sul do Piauí, de São Paulo, uma soja em maior quantidade, alta qualidade, melhor preço, e isso vai ser repassado para o preço do óleo de soja que vai chegar na cozinha da família do francês, do suíço, do italiano. Então eles vão poder cozinhar com óleo de soja mais barato. Isso vai acontecer com todos os produtos primários que o Brasil vai exportar. Então vai beneficiar muito o consumidor francês lá da ponta, o consumidor geralmente de uma classe média, média baixa, né, que precisa melhorar para poder continuar tocando sua vida, melhorar o preço daquilo que consome, né? Inclusive diminuindo a inflação também na União Europeia a partir da importação de produtos mais baratos do Mercosul. Então todos vão ganhar, e o Brasil vai ganhar, porque também vai chegar aqui compras governamentais, vão poder, as construtoras francesas, europeias vão participar das grandes obras, vai melhorar o preço do serviço para o Brasil. Por exemplo, uma nova linha do metrô nas grandes cidades brasileiras, ou novas linhas, vão poder ser organizadas a partir também, ou construídas com serviços de construtoras europeias. Vai baratear o preço da construção, vai ter mais competição. O Brasil também vai poder se beneficiar importando produtos semi-industrializados da Europa, para poder um consumo específico. Então, as empresas brasileiras vão poder importar máquinas e equipamentos para melhorar a produção de carros aqui no Brasil. Aí eu posso ficar falando aqui a noite toda sobre os benefícios. São muitos benefícios. Isso é muito bom, né? Agora, na sua avaliação, professor, nós estamos diante de um acordo histórico ou ainda tem muitos entraves, muitos obstáculos aí para superar, para de fato concretizar esse tratado? Olha, como é um tratado histórico, é um momento também histórico das relações internacionais que andam muito numa fase de conflito e não de cooperação, pode até demorar alguns meses em função do Parlamento Europeu, principalmente. Aqui no Congresso Brasileiro passa, e eu até gostaria de ver a votação, acho que passa com maioria quase absoluta aqui. Eu acho que nenhum deputado brasileiro será contra o acordo, né? Aqui vai passar, como deve passar no Legislativo argentino, Uruguai e Paraguai, né? Mas o Brasil é o principal país do Mercosul, então é um país que mais se beneficia. Vamos esperar o Parlamento Europeu, mas como é um acordo, um tratado histórico, eu espero que os europeus tenham visão histórica, inclusive olhando o sistema internacional como está, para que aprovem o acordo e todos deste planeta ganhem com o acordo. Agora, para finalizar nossa conversa, professor, do ponto de vista político, aí, a assinatura desse tratado no Paraguai, tem algum simbolismo especial para o Mercosul? Olha, o Paraguai não é um grande produtor, mas o Paraguai tem uma linha de exportação com a União Europeia que pode ser aprimorada. O Paraguai pode exportar também, dentro do acordo do Mercosul com a Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai, pode exportar produtos específicos. Mas o melhor é que o Paraguai vai poder importar produtos mais baratos de qualidade europeia. Isso vai ser importante para o consumidor europeu, assim como para o consumidor uruguaio. Eles têm um peso muito menor no Mercosul, a diferença é enorme com relação ao Brasil e também grande com relação à Argentina, mas eles também vão se beneficiar. Tá certo, então agradeço mais uma vez muitíssimo a sua participação aqui conosco, José Luiz Niemeyer,
especialista em relações internacionais, também professor do IBMEC. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade de estarmos juntos aqui no Tempo News mais uma vez. Tomara que na próxima oportunidade tudo tenha sido assinado e a gente possa tocar adiante o comércio exterior entre Mercosul e União Europeia. Muito obrigado pelo convite, um abraço ao assinante de O Tempo e um abração a você, feliz ano novo. Feliz ano novo para todos nós, muito obrigada mais uma vez.